Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Professor Mauro Salles voltando aí, dando continuidade ao nosso curso teórico online. A disciplina de hoje é Primeiros Socorros. Então, vamos compartilhar a tela aí. Vamos iniciar essa disciplina, que é uma disciplina muito importante e que costuma cair algumas questões aí na sua prova. Bom, primeiros socorros. Conceito de primeiros socorros. Primeiros socorros são as primeiras providências tomadas no local do acidente. É o atendimento inicial e temporário, até a chegada de um socorro profissional. Quais são essas providências? Uma rápida avaliação da vítima, aliviar as condições que ameacem a vida ou que possam agravar o quadro da vítima, com a utilização de técnicas simples. Acionar corretamente um serviço de emergência local. Simples, não é? As técnicas de primeiros socorros têm sido divulgadas para toda a sociedade, em todas as partes do mundo. Leve as técnicas a sério. Elas podem salvar vidas e não há nada no mundo que valha mais que isso. Omitir socorro. De acordo com o Código Penal, artigo 135, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Omissão de socorro, além de ser uma irresponsabilidade, é crime, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 304, em infrações nos artigos 176 e 177. Então, a omissão de socorro, meus alunos, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente trabalhar essa questão aqui que é interessante. A omissão de socorro, além de ser um crime pelo Código Penal, que está no artigo tipificado no artigo 135, é infração de trânsito, artigo 176 e 177, e crime também de trânsito, artigo 304. Beleza? Maravilha. Então, vamos continuar aqui. A sequência das ações. O que devo fazer primeiro e depois? É claro que cada acidente é diferente do outro. E, por isso, só se pode falar na melhor forma de socorro quando se sabe quais são as suas características. Um veículo que está se incendiando, um local perigoso, como uma curva, né, por exemplo, vítimas presas nas ferragens, a presença de cargas tóxicas, etc. Tudo isso interfere na forma do socorro. Suas ações também vão ser diferentes caso haja outras pessoas iniciando os socorros, ou mesmo se você estiver ferido. Mas a sequência das ações a serem realizadas vai ser sempre a mesma. Então, em relação à sequência das ações aqui, vou compartilhar a tela com vocês, que eu quero que vocês façam um pouco diferente do que está aqui. Manter a calma é muito importante. Talvez realmente seja tão importante quanto as outras ações. Porém, na sua prova não cai manter a calma como a sequência das ações. Então, onde está manter a calma, pessoal? Eu quero que você substitua por sinalizar o local. Sinalizar o local é a primeira ação na sequência correta das ações numa situação de emergência. Então, você vai colocar ali como primeira ação, no lugar de manter a calma, sinalizar o local.
Sinalizar o local nada mais é que garantir segurança. Esse garantir a segurança, você pode até colocar ao lado de sinalizar o local. Dá no mesmo. Agora, a segunda ação, depois de você sinalizar o local, é chamar o resgate ou pedir socorro. Chamar o resgate ou pedir socorro. Então, primeira ação, sinalizar o local. Segunda ação, chamar o resgate. E a terceira, aí você pode ou controlar a situação da vítima, ou controlar a situação, ou verificar a situação das vítimas. O que tem caído nas provas dos principais DETRANs, que eu tenho acompanhado, sequência correta, sinalizar o local. Por que eu tenho que sinalizar o local? Para evitar que novos acidentes ocorram. Então, às vezes, a gente, no automático, a gente já olha um acidente ali, a gente já mete a mão no telefone e já liga, né, para o serviço de emergência. Mas a sinalização é mais importante. Antes que você faça esse acionamento do socorro, você precisa sinalizar para que não ocorram novos acidentes. Então, qual é a sequência correta? Sinalizar o local, chamar o resgate, controlar a situação ou verificar a situação das vítimas. Maravilha. Cada uma dessas ações é detalhada nos próximos itens. O importante agora é fixá-las, ter sempre em mente a sequência delas e também saber que uma ação pode ser iniciada sem que a anterior tenha sido terminada. Você pode, por exemplo, começar a garantir a segurança, sinalizando o local, parar para pedir socorro e voltar depois para completar a segurança do local. Com calma e bom senso, os primeiros socorros podem evitar que as consequências do acidente sejam ampliadas. Como manter a calma? Você já viu que manter a calma é a primeira atitude a tomar no caso de um acidente, né? Mas para a prova, a gente já estudou aqui, sinalizar o local, chamar resgate e controlar a situação. Só que cada pessoa reage de uma forma diferente. E é claro que é muito difícil ter atitudes racionais e coerentes nessa situação. O susto, as perdas materiais, a raiva pelo ocorrido, o pânico no caso de vítimas, etc. Tudo colabora para que as nossas reações sejam intempestivas, né? Mal pensadas. Mas tenha cuidado, pois ações desesperadas normalmente acabam agravando a situação. Por isso, é fundamental que antes de agir você recobre rapidamente a lucidez, reorganize os pensamentos e se mantenha calmo. Mas como é que faz para se manter calmo? No intervalo de segundos a poucos minutos, é fundamental que você siga o seguinte roteiro. Pare e pense. Não faça nada por instinto ou por impulso. Respire profundamente, algumas vezes. Veja se você sofreu ferimentos. Avalie a gravidade geral do acidente. Conforte os ocupantes do seu veículo. Mantenha a calma. Você precisa dela para controlar a situação e agir. Como controlar a situação? Alguém já tomou a iniciativa e está à frente das ações? Ótimo, ofereça-se para ajudar. Solidariedade nunca é demais. Se ninguém ainda tomou a frente, verifique-se se entre as pessoas presentes há algum médico, bombeiro, policial ou outro profissional acostumado a lidar com esse tipo de emergência. Se não houver ninguém mais capacitado, assuma o controle e comece as ações. Com calma, você vai identificar o que é preciso fazer primeiro, mas tenha sempre em mente que a ação inicial define todo o desenvolvimento do atendimento. Você precisa identificar os riscos para definir as ações. Nem toda pessoa está preparada para assumir a liderança após um acidente. Esse pode ser o seu caso. Mas numa emergência, você poderá ter que tomar a frente. Siga as recomendações adiante para que todos trabalhem de forma organizada e eficiente, diminuindo o impacto do acidente. Mostre decisão e firmeza nas suas ações.
Peça ajuda aos outros envolvidos no acidente e aos que estiverem próximos. Distribua tarefas às pessoas ou forme equipes para executar as tarefas. Não perca tempo discutindo. Passe as tarefas mais simples nos locais mais afastados do acidente. As pessoas que estejam mais desequilibradas ou contestadoras. Trabalhe muito, não fique só dando ordens. Motive todos elogiando e agradecendo cada ação realizada. Como acionar o socorro? Quanto mais cedo chegar um socorro profissional, melhor para as vítimas de um acidente. Solicite o mais rápido possível. A seguir estão listados os telefonemas de emergência mais comuns. Bombeiro, né? Quando acionar o bombeiro, pessoal? Então você precisa. Primeiro você precisa saber qual é o número do bombeiro, né? Para você poder acionar o bombeiro. E parece uma bobagem, mas muita gente não sabe qual é o número do bombeiro. E aí, o que pode acontecer? Você pode ter algum tipo de problema quanto a isso, né? Lá, por não saber. E ele pode perguntar isso na sua prova, né? E é uma questão fácil. É um tipo de questão que você não pode errar. Então, o bombeiro, ó, é 193, você já escreve aí, tá? E, principalmente aqui, ó, quando é que você vai acionar o bombeiro? Quando houver vítimas presas nas ferragens, tá? É o que tem caído aí nas provas dos Detrans. Quando acionar o bombeiro? Quando houver vítimas presas nas ferragens. Isso aí você destaca aí, você escreve. E aí ele vai dizer aqui também, ó, não menos importante, né? Qualquer perigo identificado como fogo, fumaça, faíscas, vazamento de substâncias, gases, líquidos combustíveis ou ainda locais instáveis com ribanceiras, muros caídos, valas, etc. Em algumas regiões do país, o resgate 193 é utilizado para todo tipo de emergência relacionada à saúde. Em outros, é utilizado prioritariamente para qualquer emergência em via pública. O resgate pode acionar outros serviços quando existirem e, se houver necessidade, procure saber se existe e como funciona o resgate em sua região. Quando acionar o SAMU, pessoal? Então, primeiro você precisa saber que o número do SAMU é 192. Aí você escreve aí, seu caderno, sua anotação. Mal súbito em via pública ou rodovia, é o que tem mais cair em prova. Quando acionar o SAMU, aí vem a questão correta, é essa aqui, ó, mal súbito em via pública ou rodovia. Mal súbito pode ser um desmaio, tá, pessoal? E nesse caso você não vai chamar o bombeiro, né? Você pode chamar o SAMU. O SAMU foi idealizado para atender a qualquer tipo de emergência relacionada à saúde, incluindo acidentes de trânsito. Pode ser acionado também para socorrer pessoas que passam mal dentro dos veículos. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Boa, melhorou. O SAMU pode acionar o serviço de resgate ou outros, se houver necessidade, procure saber se existe e como funciona o SAMU em sua região. Quando acionar a Polícia Militar? Polícia Militar 190. Sempre que ocorrer uma emergência em locais de serviços próprios de socorro, acidentes nas localidades que não possuem um sistema de emergência, podem contar com o apoio da Polícia Militar local. Esses profissionais, ainda que sem os equipamentos e materiais necessários para o atendimento e transporte de uma vítima, são as únicas opções nesses casos. Rodovias. Sempre que ocorrer qualquer emergência nas rodovias, todas as rodovias devem divulgar o número do telefone a ser chamado em caso de emergência. Pode ser da Polícia Rodoviária Federal, 191, estadual, serviço de uma concessionária ou do serviço público próprio. Esses serviços não possuem um número único de telefone, mudam de uma rodovia a outra.
Muitas rodovias dispõem de telefones de emergência nos acostamentos. Geralmente, nesses telefones, é só retirar o fone do gancho, aguardar o atendimento e prestar as informações solicitadas pelo atendente. O serviço de atendimento ao usuário, SAL, é obrigatório nas rodovias administradas por concessionárias. Executa procedimentos de resgate, lida com riscos potenciais e realiza atendimento às vítimas. Seus telefones geralmente iniciam com 0800. Mantenha sempre atualizado o número dos telefones das rodovias que você utiliza. Anote o número da emergência logo que entrar na estrada. Regrinha eficiente para quem utiliza celular é deixar registrado no aparelho, pronto para ser usado, o número de emergência. Não confie na memória. Procure saber como acionar o atendimento nas rodovias que você utiliza. Você pode melhorar o socorro pelo telefone, mesmo com toda a urgência de atender ao acidente, os atendentes do chamado de socorro vão fazer algumas perguntas a você. São perguntas para orientar a equipe, informações que vão ajudar a prestar o socorro mais adequado e eficiente. À medida do possível, ao chamar o socorro, tenha respostas para as seguintes perguntas: tipo de acidente, se foi com um carro, com uma motocicleta, né? A colisão, se foi uma colisão frontal, se foi um atropelamento, gravidade aparente do acidente, nome da rua e número próximo, número aproximado de vítimas envolvidas, pessoas presas nas ferragens, vazamento de combustível, produtos químicos, ônibus ou caminhões. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês para fazer um resumo aqui dessa página. Lembrando, meus alunos, para você que quer, se você tiver interesse em adquirir essa apostila que já vem com 250 exercícios, 250 questões através de 25 exercícios, né? 25 exercícios com 250 questões, uma apostila atualizada. Se você quiser adquirir tanto essa apostila quanto um curso preparatório para a prova teórica do Detran, é só você adquirir, é só você clicar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e você vai ter o link aí para você adquirir o Manual da Aprovação, que é um curso teórico, que é um curso preparatório para a prova teórica, onde eu ensino os alunos a fazerem a prova teórica, né? Eu entro lá no site do Detran, eu identifico as armadilhas, as pegadinhas e o aluno, ao adquirir o curso, ele vai receber essa apostila que nós estamos estudando e eu vou colocar o aluno no meu grupo, né, de WhatsApp, que é o grupo dos futuros habilitados, onde eu vou dar assistência permanente, onde eu dou assistência permanente aos alunos até eles serem aprovados, né? São compartilhados aí várias questões todos os dias, aí, questões de prova, onde os alunos interagem e tiram a sua dúvida. Então, mais informações eu vou colocar no final desse vídeo e para você adquirir o material, é só clicar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, ou talvez aí o seu instrutor, ele também seja meu parceiro e te passe aí mais informações aí e ele consiga te passar o link aí do material para você, tá bom? Então, dando continuidade aqui, nós falamos dos serviços de emergência, né? Serviço de urgência, que é o bombeiro, e o número do bombeiro é o 93. O SAMU, que o bombeiro, você vai chamar o bombeiro, principalmente se houver vítimas presas nas ferragens. O SAMU, você precisa saber o número, que é o 92. E quando você vai chamar o SAMU, né? No caso de mal súbito em via pública ou rodovia. E Polícia Militar, que é 190, onde não tiver serviço de emergência, aí você vai ter que contar com a ajuda da Polícia Militar. E a Polícia Rodoviária Federal 191, se for rodovia administrada por concessionária, você tem lá o telefone que é disponibilizado à margem ali das rodovias, né? Maravilha, muito bom.
dar continuidade aí. Ainda tem muita coisa para a gente falar. A sinalização do local e a segurança. Como sinalizar? Como garantir a segurança de todos? Você já leu que as diversas ações no acidente de trânsito podem ser feitas. Deixa eu acertar aqui a página. Podem ser feitas por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Enquanto uma pessoa telefona, outra sinaliza o local e assim por diante. Assim, ganha-se tempo para o atendimento, fazer a sinalização e garantir a segurança no local. A importância de sinalizar o local. Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, impedindo ou dificultando a passagem normal dos outros veículos. Por isso, esteja certo de que situações de perigo vão ocorrer. Se você demorar muito ou não sinalizar o local de forma adequada, algumas regras são fundamentais para você fazer a sinalização do acidente. Inicie a sinalização em um ponto em que os motoristas ainda não possam ver o acidente. Importante, ó. Olha lá. Não adianta ver o acidente quando já não há tempo suficiente para parar ou diminuir a velocidade. No caso de vias de fluxo rápido, com veículos ou obstáculos na pista, é preciso alertar os motoristas antes que eles percebam o acidente. Assim, vai dar tempo para reduzir a velocidade, concentrar a atenção e desviar. Então, não se esqueça de que a sinalização deve começar antes do local do acidente ser visível. Nem é preciso dizer que a sinalização deve ser feita antes da visualização nos dois sentidos, ida e volta. Nos casos em que o acidente interferir no tráfego das duas mãos de direção, né? Não é só a sinalização que deve se iniciar bem antes do acidente. É necessário que todo o trecho do início da sinalização até o acidente seja demarcado, indicando quando houver desvio de direção. Se isso não puder ser feito de forma completa, faça o melhor que puder, aguardando as equipes de socorro, que deverão completar a sinalização e os desvios. Mantenha o tráfego fluindo, né? Essa é uma questão também de prova aí, pessoal. Manter o tráfego fluindo é importante. Outro objetivo importante na sinalização é manter a fluidez do tráfego, isto é, apesar do afunilamento provocado pelo acidente, deve sempre ser mantida uma via segura para os veículos passarem. Faça isso por duas razões. Se ocorrer uma parada no tráfego, o congestionamento, ao surgir repentinamente, pode provocar novas colisões. Além disso, não se esqueça que, com o trânsito parado, as viaturas de socorro vão demorar mais a chegar. Para manter o tráfego fluindo, tome as seguintes providências. Mantenha dentro do possível as vias livres para o tráfego fluir. Coloque pessoas ao longo do trecho sinalizando para cuidarem da fluidez. Não permita que curiosos parem na via destinada ao tráfego. Sinalize no local do acidente. Ao passarem pelo acidente, todos ficam curiosos e querem ver o que ocorreu, diminuindo a marcha ou até parando. Para evitar isso, alguém deve ficar sinalizando no local do acidente para manter o tráfego fluindo e garantir a segurança. Onde deve ficar o início da sinalização? Como você já viu, a sinalização deve ser iniciada para ser visível aos motoristas de outros veículos antes que eles vejam o acidente. Deixa eu acertar aqui a tela. Beleza. Não adianta falar em metros, é melhor falar em passos que podem ser medidos em qualquer situação. Cada passo bem longo de um adulto corresponde a aproximadamente 1 metro. As distâncias para início da sinalização são calculadas com base no espaço necessário para o veículo parar após iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do motorista. Assim,
Quanto maior a velocidade, maior deve ser a distância para iniciar a sinalização. Na prática, a recomendação é seguir a tabela abaixo, onde o número de passos longos corresponde à velocidade máxima permitida no local. Então, antes da gente ver essa tabela, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? A gente precisa alinhar isso aqui. Primeiro, ele está dizendo para você, ó, não adianta falar em metros, é melhor falar em passos que podem ser medidos em qualquer situação. Ele está dizendo que para você iniciar a sinalização numa situação de emergência, no local ali do acidente, ele está pedindo para você substituir os metros pelos passos, que os passos podem ser medidos em qualquer situação. Os metros, você vai precisar de um equipamento ali para medir. E ele também está dizendo para você que cada passo bem longo de um adulto corresponde a aproximadamente 1 metro. Beleza. E a distância para início da sinalização são calculadas com base no espaço necessário, né, para parar o veículo após a frenagem, mais o tempo de reação do motorista. Assim, quanto maior a velocidade, maior deve ser a distância para iniciar a sinalização. Na prática, a recomendação é seguir a tabela abaixo, onde o número de passos longos corresponde à velocidade máxima permitida para o local. Onde o número de passos longos corresponde à velocidade máxima permitida para o local. Então, vamos ver a tabela. Essa tabela é importantíssima aí, ó. Então, o que ele está dizendo? Que você vai substituir os metros pelos passos. E onde o número de passos longos corresponderá à velocidade máxima permitida para vir no local. Então, ele está aqui, está te dando o tipo de via, a velocidade do tipo dessa via, a quantidade de passos longos em condições de pista seca ou em condições normais, sem condições adversas, e a quantidade de passos em condições adversas, como chuva, neblina, fumaça, noite, que é uma condição adversa, de luz natural, por exemplo. Então, ele vai dizer para você, se você for sinalizar a via, se for uma via local onde a velocidade é 30 km por hora, você vai contar 30 passos longos em condições normais e 60 passos em condições adversas. E esse é o cuidado que você tem que ver, porque o enunciado da questão, às vezes a gente coloca uma situação lá, só que ele menciona uma condição adversa, e ele vai colocar uma opção em condições normais e uma opção em condições adversas, que é exatamente o que está no enunciado, que ele está pedindo. Então, se houver condições adversas, você vai dobrar. Numa via coletora, por exemplo, onde a velocidade é 40 km por hora, você vai contar 40 passos longos e 80 em condições adversas. Via arterial, que é 60 km por hora, 60 em passos longos e 120, que é o dobro em condições adversas. Via de fluxo rápido, 80 passos e 160 em condições adversas. Aí você vem aqui, rodovia de pista simples, rodovia de pista dupla, e aí você vai fazer a comparação aí, a análise aí para você contar os passos, né? Não se esqueça que os passos devem ser longos e dados por um adulto. Se não puder, peça a outra pessoa para medir a distância. Então, esse é o cuidado que você tem que tomar aqui, né? Se ele te perguntar quantos passos você vai contar numa via de 60 km por hora, vai ficar muito fácil, são 60 passos. Se ele mencionar, João enguiçou seu veículo numa via de 60 km por hora, chovendo. Opção A, 60. Opção B, 120. 120, porque ele colocou uma condição adversa de tempo, que é chuva. Esse é o cuidado sem tomar. Mas, geralmente, ele não vai colocar, ele não vai dizer que a velocidade da via é de 60, é de 80, é de 100. Ele vai te perguntar se João enguiçou o veículo numa via coletora. Ele quer saber se você sabe qual é a velocidade quanto à classificação da via, certo? Via arterial, 60, via de trânsito rápido. Então, ele vai mencionar o tipo de via. Fulano vai iniciar a sinalização numa via de trânsito rápido. Quantos passos ele vai ter que contar para iniciar a sinalização? Trânsito rápido. Se ele não mencionar condições adversas, são 80 passos. Então, você vai ter que saber isso aí, vai ter que decorar isso aqui. Beleza? Maravilha.
Vou abrir aqui novamente. E vamos dar continuidade, né? Lembrando, pessoal, lembrando aos alunos, né? Porque esse recado aqui é para os alunos, tanto para os alunos quanto para os parceiros aí, meus amigos instrutores. Se vocês quiserem afiliar-se ao Manual da Aprovação para a Prova Teórica que está vendendo aí para os seus alunos, você vai ganhar uma comissão. Hoje essa comissão é de R$40. E aí é só você clicar no link do WhatsApp aqui e falar diretamente com o professor Mauro aqui, que eu vou te explicar como é que você vai fazer para se afiliar. E o aluno que tiver interesse em adquirir o curso preparatório para a prova teórica, é só clicar no link de compra na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, ou você pode também tirar mais dúvidas comigo aqui. O link também do WhatsApp está na descrição e no primeiro comentário fixado. E no final do vídeo eu vou deixar mais uma informação aí sobre o curso, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aí. O que não se deve fazer com uma vítima de acidente? Você só quer ajudar, mas muitos são os procedimentos que podem agravar a situação da vítima. Os mais comuns e que você deve evitar são movimentar a vítima, retirar capacetes de motociclistas, aplicar torniquetes para estancar hemorragias, dar algo para a vítima tomar. Isso é o que não se deve fazer, tá, pessoal? Não se deve fazer, preste atenção. Não movimente a vítima. A movimentação da vítima pode causar piora de uma lesão na coluna ou em uma fratura de braço ou perna. A movimentação da cabeça ou do tronco da vítima que sofreu um acidente com impacto que deforma ou amassa veículos ou num atropelamento. Pode agravar muito uma lesão de coluna. No acidente, pode haver uma fratura ou deslocamento de uma vértebra da coluna por onde passa a medula espinhal. É ela que transporta todo o comando nervoso do corpo, que sai do cérebro e atinge o tronco, os braços e as pernas. Movimentando a vítima nessa situação, você pode deslocar ainda mais a vértebra lesada e danificar a medula, causando paralisia dos membros ou ainda da respiração, o que com certeza vai provocar danos muito maiores, talvez irreversíveis. Acertar aqui. No caso dos membros fraturados, a movimentação pode causar agravamento das lesões internas no ponto de fratura, provocando rompimento de vasos sanguíneos ou lesões nos nervos, levando a graves complicações. Assim, a movimentação de uma vítima só deve ser realizada antes da chegada de uma equipe de socorro, se houver perigos imediatos, tais como incêndio, perigo do veículo cair, ou seja, desde que esteja presente algum risco incontrolável. Não havendo risco imediato, não movimente a vítima. Até mesmo no caso de vítimas que saem andando do acidente, é melhor que não se movimentem e aguardem o socorro chegar para uma melhor avaliação. Aconselhe-as a aguardar sentadas no veículo ou em outro lugar seguro. Não retire o capacete de um motociclista. Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta é uma ação de alto risco. A atitude será de maior risco ainda se ele estiver inconsciente. A simples retirada do capacete pode movimentar intensamente a cabeça e agravar lesões existentes no pescoço ou no crânio. Aguarde a equipe de socorro ou pessoas habilitadas para que eles realizem essa ação. Você está vendo ali na imagem, ó, uma pessoa tentando tirar o capacete ali do motociclista. Isso é uma ação altamente arriscada aí para causar uma lesão na coluna cervical ali, entre outras coisas, né? Do motociclista. Jamais façam isso, pessoal.
Não aplique torniquetes. O torniquete não deve ser realizado para estancar hemorragias externas. Atualmente, esse procedimento é feito só por profissionais treinados e, mesmo assim, em caráter de exceção. Quase nunca é aconselhado. Nada deve ser dado para ingerir a uma vítima de acidente que possa ter lesões internas ou fraturas e que certamente será transportada para um hospital. Nem mesmo água. Não dê nada para a vítima ingerir. Nada deve ser dado para ingerir a uma vítima de acidente que possa ter lesões internas ou fraturas e que certamente será transportada a um hospital. Se o socorro foi chamado, aguarde os profissionais que vão decidir sobre a conveniência ou não. O motivo é que a ingestão de qualquer substância pode interferir de forma negativa nos procedimentos hospitalares. Por exemplo, se a vítima for submetida à cirurgia, o estômago com água ou alimentos é fator que aumenta o risco no atendimento hospitalar. Com exceção aos casos de pessoas cardíacas que fazem uso de alguns medicamentos em situações de emergência, geralmente aplicados embaixo da língua. Não os impeça de fazer uso desses medicamentos se for rotina para eles. Transporte de vítimas somente em caso de emergência. O transporte deve ser feito de maneira cuidadosa, pois o contrário só piora o estado da vítima ou agrava seu ferimento. Antes de remover um paciente, esteja certo de que seu estado em geral está bom. Por exemplo, que não esteja com hemorragia, com algum membro quebrado, em estado de choque, etc. Não eleve a vítima sem que ela esteja apoiada. O corpo deve estar reto. Proteja sempre a cabeça. A movimentação e transporte deve ser feito através de maca ou de uma improvisação com cobertores ou tapa. Imobilize o pescoço. Procure o médico imediatamente. Ali ele está te, né? Primeiro não deve, você não deve mexer na vítima, né? Porém, tem casos aí que você realmente não tem escolha. E se você tiver na iminência ali de ter que, caso de explosão, incêndio ali, por exemplo, do veículo, você vai transportar. Você tem os tipos de transportes, ó. Transporte de apoio, transporte de colo, transporte nas costas, transporte de arrasto lençol. A avaliação da vítima. A avaliação primária visa checar os sinais vitais da vítima e tratar as condições que o colocam em risco iminente de morte. Para melhor avaliação, adota-se o processo mnemônico da sequência alfabética ABCDE. A. Desobstrução das vias aéreas com controle da coluna cervical. B. Avaliar a respiração. C. Avaliar a circulação e controlar hemorragias. D. Avaliar o déficit neurológico, nível de consciência. E. Exposição em ambiente com controle da temperatura. A avaliação secundária é realizado após a estabilização dos sinais vitais da vítima. Consiste em uma avaliação minuciosa, a qual se inicia na cabeça e vai até os pés, na parte anterior, frente e posterior costas, identificando lesões que, apesar de sua gravidade, não colocam a vítima em risco iminente de morte. Desmaio é a perda repentina da consciência provocada por fome, nervosismo, etc. Deite a vítima de costas, com a cabeça baixa. Levante as pernas e afrouxe suas roupas. Mantenha o ambiente arejado. Se o desmaio demorar mais que 1 ou 2 minutos, agasalhe a vítima e procure o médico. Estado de choque é um estado de semiconsciência e é causado geralmente como consequência de outros acontecimentos, como uma queda, a perda de sangue elevada, envenenamento ou intoxicação por produtos químicos, etc. Mantenha a vítima deitada. A cabeça deve estar mais baixa que o tronco. Isso deve ser feito somente se a mesma não estiver apresentando nenhuma fratura.
Afroche a roupa, retire da boca objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Se a vítima estiver tendo vômitos, vire a cabeça para o lado, mantenha a vítima agasalhada. Convulsões. Coloque a vítima deitada de lado e retire do corpo da vítima e de perto dela os objetos que possam machucar. Afrouxe as roupas e não tente segurar a vítima. Procure imediatamente o médico ou o serviço de emergência da sua cidade. Não esqueça, procure sempre o serviço médico especializado para atender emergências médicas de sua cidade. Parada cardíaca e respiratória, cardiorrespiratória. É a parada dos batimentos do coração e da respiração. Os sintomas são ausência de movimento respiratório do tórax e abdômen, de pulso e de batimentos cardíacos. Inconsciência, lábios, unhas e língua azulada ou roxos, palidez excessiva, pupila dilatada. Atenção, não dê nada à vítima para comer, beber ou cheirar, na intenção de reanimá-la. Procedimento de reanimação deve ser iniciado imediatamente, não ser interrompida mesmo na fase de transporte e deve ser mantida até o reinício da respiração e o batimento do coração ou até que a vítima receba atendimento médico. Respiração artificial. Deite a vítima de costas e afrouxe suas roupas. Retire qualquer objeto da boca ou garganta que dificulte a entrada de ar. Se a vítima estiver sangrando, vire a cabeça de lado. Feche as narinas da vítima com o polegar e o indicador para o ar não sair. Coloque sua boca na boca da vítima e, com firmeza, sopre até notar que seu peito está levantando. Deixe o ar sair naturalmente. Repita quantas vezes for necessário. Se a vítima for um bebê ou uma criança pequena, deve-se abarcar o nariz e a boca. Massagem cardíaca. Coloque as palmas das mãos uma sobre ou sobre a outra, em cima do peito da vítima. Pressione energeticamente o tórax da vítima posicionada de barriga para cima, decúbito dorsal. Coloque o peso de seu corpo sobre as suas mãos. Utilizando o seu peso, faça pressão para que o coração seja comprimido. Retire a pressão para o tórax, volte à pressão normal, repita a operação a cada 2 segundos. Atenção! Em qualquer um dos procedimentos acima descritos, o paciente deve receber um atendimento médico o mais rápido possível. Ligue para o serviço especializado de sua cidade. Ferimento é toda lesão da pele ou dos músculos produzida por traumatismo provocada por qualquer tipo de acidente. Os ferimentos podem apresentar dor e sangramento. Classificação de ferimentos. Ferimentos fechados ou contusões são lesões produzidas por objetos contundentes que danificam o tecido subcutâneo com extravasamento de sangue, sem romper a pele. Equimose, sinal arroxeado na pele, consequência de uma contusão sem inchaço no local. Exemplo, olho roxo. Hematoma, sinal arroxeado com inchaço no local. Exemplo, galo na cabeça. Ferimentos abertos ou feridas, quando rompe a pele, expondo tecidos internos, geralmente com sangramento. Incisivas ou cortantes, provocadas por bisturi, faca, estilete, etc. Contusas, provocadas por paus, pedras, soco, etc. Perfurantes, provocadas por arma de fogo e arma branca. Penetrantes, o objeto atinge uma cavidade natural do corpo. Transfixante, variedade de ferida perfurante ou penetrante. O objeto penetra e atravessa os tecidos ou determinado órgão em toda a sua espessura. Escoriações ou abrasões, produzidas pelo atrito de uma superfície áspera.
e dura contra a pele. Atinge somente a pele. Exemplo: cinza, graxa, terra, avulsão ou amputação. Parte do corpo é arrancada ou cortada. Exemplo: membros ou parte dos membros, orelha, nariz. Laceração. O mecanismo de ação é a pressão ou tração exercida sobre o tecido, causando lesões irregulares. Ferimentos leves. Em caso de ferimentos leves, limpe o ferimento com água corrente. Não limpe ou coloque panos usados, pois poderão estar sujos e contaminar mais o local do machucado. Não coloque remédio, pomada, algodão ou esparadrapo no ferimento. Procure um médico ou um serviço especializado. Hemorragia. A hemorragia acontece quando o indivíduo está perdendo sangue por causa de um rompimento de veia ou artéria. A hemorragia é coisa séria e deve ser contida de imediato. Se não controlada, causa a morte em 3 a 5 minutos. Procure com urgência o serviço especializado. Hemorragia externa. A primeira atitude a ser tomada é chamar o serviço médico especializado. Enquanto você espera, faça o seguinte: observe o tamanho do ferimento e, se houver alguma sujeira ou algum objeto, não retire. O local por onde o ferido está sangrando deve ficar mais acima que o resto do corpo. Isso pode ser feito nos braços ou pernas quando as mesmas não estiverem quebradas. Use uma compressa e mantê-la firme. Use uma compressa limpa, um pano ou lenço para parar a hemorragia. Coloque uma compressa, pressione com firmeza, use um outro pano para amarrar a compressa e mantê-la firme. Se você não encontrar nada limpo e que possa ser usado na ferida, use seu dedo ou suas mãos sempre enluvadas, apertando forte contra o osso. Hemorragia interna. A hemorragia resultante de um ferimento profundo, com lesão de órgãos internos. O sangue não aparece. Hemorragias nasais. A vítima deve ficar sentada com a cabeça para frente. Aperte o nariz durante 10 minutos. Passando esse tempo, se a hemorragia continuar, caso o sangramento persista, coloque pano ou toalhas frias com gelo sobre o nariz. Procure imediatamente um médico ou um serviço especializado. Hemorragias dos pulmões caracteriza-se por golfadas de sangue que saem pela boca após um acesso de tosse. A vítima deve ser colocada em repouso com a cabeça mais baixa que o corpo. Hemorragia de estômago. A vítima geralmente, antes de apresentar perda de sangue, sente enjoo e náusea, vomita sangue de cor escura parecido com borra de café. Atenção! Em caso de hemorragia interna, é indispensável o imediato atendimento médico, pois o estado da vítima é grave. A primeira atitude que deve ser tomada em caso de acidente é procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Queimadura. Queimadura é uma lesão causada por fatores térmicos, químicos, eletricidade e radiação, entre outros. Dependendo da localização, da extensão e do grau de profundidade, a lesão produzida nos tecidos de revestimento do organismo pode desfigurar, causar incapacidades temporárias ou permanentes e levar à morte. As queimaduras são classificadas em superficial e profunda. Veja como agir. No caso de uma vítima de trânsito apresentar fogo na roupa, não deixe a pessoa correr. Deite-a no chão e comece a abafar as chamas pela cabeça, usando um cobertor, um tapete, um casaco grosso, ou faça-a rolar no chão. Jamais deixe de lado a sua própria segurança ao ajudar em uma situação como essa. Não retire roupas coladas na pele, apenas recorte as partes soltas sobre as áreas queimadas. Cubra a área queimada com gaze esterilizada ou panos limpos.
para evitar a infecção. Não aplique qualquer creme ou pomada na queimadura, a não ser que haja prescrição médica. Jamais rompa as bolhas formadas na queimadura. Tipos: queimadura de primeiro grau, também chamada de queimadura superficial, são aquelas que envolvem apenas a epiderme, a camada mais superficial da pele. Os sintomas da queimadura de primeiro grau são intensa dor e vermelhidão no local, mas com palidez na pele quando se toca. A lesão da queimadura de primeiro grau é seca e não produz bolhas. Geralmente melhoram após 3 a 6 dias, podendo descamar e não deixam sequelas. Queimadura de segundo grau atualmente é dividida em segundo grau superficial e segundo grau profundo. A queimadura de segundo grau superficial é aquela que envolve a epiderme e a porção mais superficial da derme. Os sintomas são os mesmos da queimadura de primeiro grau, incluindo ainda o aparecimento de bolhas em uma aparência úmida da lesão. A cura é mais demorada, podendo levar até 3 semanas. Não costuma deixar cicatriz no local da lesão, pode ser mais claro. As queimaduras de segundo grau profundas são aquelas que acometem toda a derme, sendo semelhantes à queimadura de terceiro grau. Como há risco de destruição das terminações nervosas da pele, esse tipo de queimadura, que é bem mais grave, pode até ser menos doloroso que as queimaduras mais superficiais. As glândulas sudoríparas e os folículos capilares também podem ser destruídos, fazendo com a pele fique seca e perca seus pelos. A cicatrização demora mais que 3 semanas e costuma deixar cicatrizes. Queimadura de terceiro grau são as queimaduras profundas que acometem toda a derme e atingem tecidos subcutâneos, com destruição total de nervos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e capilares sanguíneos, podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas. São lesões esbranquiçadas, acinzentadas, secas, indolores e deformantes que não curam sem apoio cirúrgico, necessitando de enxertos. Fratura. É a quebra de um osso causada por uma pancada muito forte, uma queda ou esmagamento. Há 2 tipos de fraturas. As fechadas, que apesar do choque, deixam a pele intacta, e as expostas, quando o osso fere e atravessa a pele. As fraturas expostas exigem cuidados especiais, portanto, cubra o local com um pano limpo ou gaze e procure socorro imediato. Fratura aberta, o osso se quebra e há o rompimento das camadas subcutâneas e da pele, tornando-se uma fratura chamada exposta. Cuidados a serem tomados. Antes de tudo, peça ajuda médica, chamando o serviço médico de emergência. A pessoa que sofreu a fratura precisará ir para o hospital, onde o risco de infecção será controlado. Se o antibiótico for administrado em até 6 horas após a fratura, as chances de infecção diminuem consideravelmente. Procure não movimentar o acidentado. Pegue um pano limpo, uma blusa ou uma gaze, se for possível, e apenas cubra a região da fratura, isolando a região sem comprimir. Fratura fechada, sinais e indicadores: dor ou grande sensibilidade em um osso ou articulação, incapacidade de movimentar a parte afetada, além do adormecimento ou formigamento da região, inchaço e pele arroxeada, acompanhado de uma deformação aparente do membro machucado. O que não devo fazer? Não movimente a vítima até imobilizar o local atingido. Não dê qualquer alimento ou ferido, nem mesmo água. O que fazer? Solicite assistência médica. Enquanto isso, mantenha a pessoa calma e aquecida. Verifique se o ferimento não interrompeu a circulação sanguínea.
Mobilize o osso ou articulação atingindo com uma tala. Mantenha o local afetado em nível mais elevado que o resto do corpo e aplique compressas de gelo para diminuir o inchaço, a dor e a progressão do hematoma. Entorse é a torção de uma articulação com lesão dos ligamentos. Os cuidados são semelhantes aos da fratura fechada. Luxação é o deslocamento de um ou mais ossos para fora da sua posição normal na articulação. Os primeiros socorros são também semelhantes aos da fratura fechada. Lembre-se de que não se deve fazer massagem na região, nem tentar recolocar o osso no lugar. Maravilha, pessoal. Maravilha. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza, meus alunos, para você que ficou interessado aí, que ficou até o final para adquirir aí o Manual da Aprovação, que é um curso preparatório para a prova teórica, são 15 horas de conteúdo, através de 20 videoaulas. São videoaulas que eu faço de dentro do site do Detran, identifico as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. Então, vou passar aqui uma vinheta aqui, um comercial aqui, mais específico sobre o produto. E você, meu amigo instrutor, se você quiser afiliar-se ao Manual da Aprovação, você terá uma comissão aí de R$40 por venda do produto. Tá ok? Então, vou falar aqui um pouco mais aqui. Antes aí eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas ou as suas críticas aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção e preste atenção aí na vinheta aí do nosso produto. Meus alunos, sou o professor Mauro Salles, tudo bem? Você sabia que 50% dos candidatos que fazem a prova teórica são reprovados? E que a aprovação teórica é o primeiro passo em busca da tão sonhada habilitação? Por este motivo, desenvolvi o Manual da Aprovação para a prova teórica do Detran. É um curso preparatório com 15 horas de conteúdo através de 20 videoaulas. São videoaulas realizadas dentro do site do Detran, onde identifico as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. Ao adquirir o curso, o aluno receberá uma apostila atualizada com 25 exercícios, totalizando 250 questões de prova, além de acesso a grupo de WhatsApp exclusivo para alunos, onde dou assistência permanente até a aprovação. Não perca mais tempo, clique aí no link do WhatsApp ou em Saiba Mais. Se estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link de compra do curso está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Adquira já o Manual da Aprovação rumo à tão sonhada habilitação.